bom dia! Olha nós aqui! Como está você? Como está o seu dia? Iniciando mais uma quinta-feira com chamadas de amigas, já enviando aqui para as amigas, para elas entrarem, para estarem conosco. Você que está vendo depois, minha flor, meu flor. Bom dia, Jane! Como você está, minha linda? Já vamos. Manhã de quinta-feira maravilhosa, né? Que oportunidade temos quando estamos acordados e já caminhando com o Senhor. Bom dia! Bom dia! Chamando aqui a Andréia, falta ela. Ela vai pelas chamadas hoje, né, Fábio? Isso, pelas chamadas, exatamente. Ah, Bom já. dia, Jane! Sentimos a sua falta na semana passada, mas tem uma desculpa que era feriadão, dia de ficar na cama com o maridão. Bom dia! Bom dia, que delícia! Mais uma quinta-feira Bom juntas. dia, Andréia! Bom Tudo dia, bem com você? tudo certo, tudo certo. Vamos dar início então, né, gente? Vamos lá? Vamos Eu lá, vou começar com uma oração aqui, tá? tá bem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por mais uma live, Senhor, de chamadas de amigas de Jesus. Onde nós estamos entrando num tema mais profundo, Senhor, porque é isso. Estar contigo é nos aprofundar no Senhor, é mergulhar em águas mais profundas. Senhor, e o Senhor me trouxe à memória nesta manhã a passagem de Naamã, Senhor, quando Naamã estava com seu corpo todo cheio de lepra. Todo cheio de lepra, e ele foi procurar o profeta, porque ele queria ser curado, Senhor. Ele queria ser curado. Porque a lepra, naquela época, ele não podia estar no meio das pessoas, ele não podia estar com ninguém, ele tinha que estar escondido. E o profeta lhe deu uma ordem: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. E imediatamente, né, como ele era um alto escalão daquela época, ele disse: eu, um general, por acaso, onde eu vivo não tem águas melhores do que em Israel? E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente tem lepras por dentro. A nossa alma está leprosa, está doente. E nós, mesmo tendo vergonha, mesmo que tendo que se esconder, nós não temos coragem de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, cura-me desta lepra. Porque muitas vezes, como Naamã, nós nos achamos muito importantes. O nosso orgulho não nos deixa dar 7 mergulhos. Era só uma atitude para mostrar a sua fé, porque Deus podia fazer imediatamente, sim. Mas às vezes Ele nos chama para dar passos de fé. Passos de fé. Que nesta manhã nós venhamos ter esta consciência de dar passos de fé, para que o Senhor venha limpar a lepra do nosso coração, para que nós possamos ser cada dia mais parecidas com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, a cama venceu, né, Jane? A cama venceu, mas tem dia que é assim mesmo, né? A cama vence, mas vamos lá. Passos de fé. Era o que o Senhor falava comigo nessa manhã, enquanto eu orava. Naamã, ele teve que romper a barreira do orgulho. Ele teve que romper a barreira do orgulho para ele ser curado de toda a lepra. Né? Para ele ter a pele branquinha como a neve, né? Limpinha como um bebê. E assim somos nós também. Assim somos nós também. Nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Sem a presença dele nas nossas vidas, nós não somos nada. Sabe por quê? Hoje eu quero ler com você Provérbios. Provérbios é um livro que a Evelyn gosta. Né? Ela lê todos os anos, ela lê sempre Provérbios. E lá em Provérbios 17, 22, diz assim, ó: a alegria faz bem à saúde. Olha só, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos.
Você sabia disso? Que a alegria faz bem à saúde. E que é alegria para nós? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela traz saúde, não só física, mas saúde emocional também. É isso que faz a alegria do Senhor nas nossas vidas. Então, sim, respondendo a perguntas de muitas pessoas, saúde emocional tem tudo a ver com a nossa saúde espiritual. Porque se eu não tenho uma saúde emocional boa, se eu sou uma pessoa sempre triste, se eu sou uma pessoa sempre pessimista, se eu sou uma pessoa que olha para tudo e vê tudo em crise, tudo ruim, eu vou olhar assim para o Senhor também. Eu vou olhar dessa maneira para o Senhor. Se a minha alma estiver corroída, estiver cheia de lepra, eu não vou ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu não vou ter a alegria do Senhor. Eu não vou ter o ânimo para me achegar ao Senhor. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque vai existir uma concha de proteção que eu dei para o meu coração, impedindo que o amor de Deus entre em mim. É a mesma coisa à luz do sol. Quando sai o sol, né? Quando choveu ontem bastante, né? E quando sai o sol, o que nós fizemos? Nós abrimos as cortinas da nossa casa para que os raios de sol entrem sobre a nossa casa e deem vida. É a mesma coisa Jesus. Se a gente não tirar essa concha de proteção no nosso coração, que impede que a alegria dele e que a restauração dele e que a luz dele venha brilhar em nós, jamais ele vai poder entrar no nosso coração. Porque a palavra diz assim, ó, eis que estou à porta do seu coração batendo todos os dias. Ele está batendo no nosso coração. Ele está batendo, ei, Fábio, deixa eu entrar. Deixa eu tirar a lepra do seu coração. Deixa eu firmar, deixa eu tirar as mentiras que foram colocadas no seu coração e colocar as minhas verdades dentro do teu coração. Ah, mas um amigo de Jesus, ele precisa reconhecer as feridas? Sim, ele precisa reconhecer. Nós precisamos chegar diante do trono da graça. Nós precisamos. Lembra que o véu se rasgou quando nós falamos da cruz, lá no início das nossas lives? O véu se rasgou e nós temos acesso a essa cruz. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer. O salmista dizia já no Salmo 34, 18, ó, perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado. E Deus deu exemplo na Bíblia. Deus deixou a sua palavra como exemplo para nós. Davi chorou profundamente. É só a gente ler os salmos. Davi chorou, ó Senhor, a minha alma está angustiada. Está angustiada, Senhor. Estou perdido, não sei o que fazer. Entristecida está a minha alma. Né? Entristecida. Davi chorava e falava isso diariamente para o Senhor. Jeremias revelou a sua angústia. Olha esse povo, Senhor. Mata-me, leva-me, porque eu já não aguento mais. Quantas vezes Jeremias falou isso? Elias enfrentou um esgotamento emocional. E olha que Elias tinha enfrentado os profetas de Baal. Tinha enfrentado os 450 profetas de Baal. Mas ele ouviu uma mentira. Quando Jezabel disse assim, hoje mesmo eu vou matar este homem de Deus. O que Elias fez? Se escondeu na caverna. Se escondeu, ficou com medo. Ficou com medo. Depois de enfrentar os profetas de Baal, depois de ver tudo aquilo que Deus tinha feito, um medo entrou no coração dele e ele se escondeu na caverna. Quantas vezes nós temos medo e nós nos escondemos? Nós nos escondemos nas nossas cavernas. E eu não estou dizendo uma caverna física, mas eu estou falando uma caverna emocional. Os nossos medos nos impedem de prosseguir, de seguir adiante naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque mesmo depois de ter enfrentado, de ter visto o fogo descer do céu, de ter visto um montão de maravilhas do Senhor, os nossos medos ainda nos impedem de nós vivenciarmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E olha só, até Jesus Cristo declarou, a minha alma está profundamente triste. Mateus 26, 38.
E às vezes nós ficamos nos perguntando, mas será que eu posso ter esse sentimento e verbalizar diante do Senhor? Se até Jesus verbalizou, quem somos nós para não verbalizar? Quem somos nós? Nós, biblicamente, maturidade espiritual não é ausência de dor. Não é ausência de dor. Né? Jesus mesmo declarou, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Vocês também. Nesse mundo tereis aflições. Ele falou que neste mundo nós teríamos. Mas o que, que nós temos que fazer? Levar a nossa dor para Deus. Ou seja, deixá-la na cruz. Nós temos que deixá-la na cruz de Cristo e reconhecer. Reconhecer, não sermos orgulhosos, prepotentes, né? Eu não posso, eu tenho que reconhecer. Normalmente, o que, que acontece? Escondemos as nossas dores atrás de uma capa de religiosidade, né? Atrás de uma credencial, atrás de que, meu, fiz uma faculdade, fiz uma universidade, eu tenho um diploma acadêmico aqui, sou a toda-poderosa, igual a Naamã, né? O todo-poderoso, faço parte do escalão do rei. Para que isso? Não, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. E que a amizade, porque a amizade com Jesus, ela vai criar um ambiente seguro. Um ambiente seguro, onde eu posso reconhecer. E ele não vai apontar o dedo para mim. Ele não vai apontar o dedo para mim. Porque lá é o lugar onde eu posso parar de fingir que eu sou forte o tempo todo. Reconhecer as minhas emoções diante dele. E deixar que a luz, assim como o raio de sol entra sobre as nossas casas, quando a gente vai para o sol e quer tomar aquela vitamina D, Jesus é a luz do mundo, ele quer entrar nas nossas vidas. Na verdade, Evelyn, isso, Jesus quer entrar nas nossas vidas e tirar toda a lepra do nosso coração. Quer tirar tudo, né? Ele é o Espírito do Senhor. Você falou ali de Provérbios, eu realmente gosto de ler todo dia. Vai dizer que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que vasculha todo o seu ser. Então eu tenho um Espírito, a partir do momento que eu aceito Jesus, né? Esse Espírito do Senhor habita em mim. Então ele realmente quer trazer à tona, quer trazer à luz tudo aquilo que está escondido. E você falava ali em verbalizar, né, Fábio? O quanto é importante, porque se eu for para a palavra também vai dizer: confessai os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E essa cura não necessariamente é só do pecado, são curas da alma. São curas de feridas, de dores que eu tenho dentro de mim. Para quem eu vou primeiro? Fecho a porta do quarto, entro no meu quarto e aquele que me vê em secreto, né, vai me recompensar. Mas às vezes nesse secreto você precisa fazer perguntas específicas, verbalizar para o Senhor que você está com uma dor emocional. Ah, mas eu vou levar... Vai. Porque ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Porque lembra, é um relacionamento. E nesse relacionamento, a comunicação importa. A comunicação importa. O nosso Pai nos conhece mais do que nós mesmas. É tanto que ele diz que aquilo que precisa não vai faltar. Né? O resto são coisas que nós desejamos, coisas que nós ansiamos e queremos, mas aquilo que de fato nós precisamos, ele não vai deixar faltar. Então, esse Pai que nos é em secreto, muitas vezes nós precisamos perguntar: Senhor, eu tô com essa angústia no meu coração, eu tô com essa dor, eu tô com essa ferida na alma, com quem eu poderia me abrir? Quem pode ser um conselheiro para mim nisso, além do Senhor? É preciso que eu procure alguém para que eu seja curado? A tua palavra diz que eu preciso confessar. E às vezes tem algo tão oculto, se torna um pecado porque fica oculto. Porque se eu não posso revelar isso para alguém, tem algum problema nisso? Então, não é verdade que a gente possa buscar nesse Senhor essa transformação, porque é misericórdia de Deus, essa é a graça abundante dele, que quer nos limpar, que quer fazer como a Fábio citou ali Naamã, se fosse por ele sozinho estar naquele momento, talvez ele teria dito não. Não, pelo meu orgulho, minha arrogância, mas tinha alguém lá que disse assim: quem sabe, se você for, vamos lá, já que você está aqui. E às vezes nós também precisamos dessas pessoas, de uma pessoa para nos dizer: ei, quem sabe, tenta, faz isso.
Deus pode fazer sem ninguém? Claro que pode. Mas como ele é um Deus que busca que a gente se relacione com ele, eu acredito que ele quer que nós nos relacionemos com pessoas. Então a sua palavra deixa ali alguns mistérios lindos e chaves poderosas de confessar uns aos outros, para que sejam curados. Então eu acredito no fundo do meu coração que isso vale para as minhas curas emocionais, para as curas da minha alma, para aquilo que está deixando o meu rosto triste, ressecando os meus ossos, como a Fábio citou ali também de Provérbios, e restaurar a nossa identidade através dessa cura. As nossas emoções afetam diretamente, né, a nossa identidade, os nossos relacionamentos, a nossa percepção de Deus. Tudo aquilo que aconteceu conosco afeta a nossa segurança emocional, né? A nossa parte do não ver afeta a parte que a gente vê. Então, que a gente possa trazer a existência, como é que foi que você falou? Verbalizar, né, Fábio? Aquilo que está nos incomodando. Aquilo que primeiro vai para Deus. E Deus vai te direcionar para que você seja realmente curado, curada das tuas emoções, das tuas feridas, para que, em primeiro lugar, por que ele quer nos curar? Para reestabelecer o nosso relacionamento com ele. Isso é maravilhoso, não é, Fábio? Enquanto tu falava, Evelyn, eu lembrei de algo. Ontem eu fui no médico, né? Eu tô fazendo reposição de vitaminas. Muito A bom. idade chega, precisa repor vitamina. Né? Eu fui no médico porque eu estava sentindo no meu corpo físico, que eu não estava bem. Eu fui procurar um médico. Quando a nossa alma não está bem, o que a gente tem que procurar? O médico dos médicos. O médico dos médicos, exatamente. Né? Jesus falou, olha, eu não vim para os que estão são, eu vim para os doentes. Né? E não é. E às vezes a gente acha que é só doença física. Não, é doença emocional. É doença emocional também. Porque essa doença emocional, ela pode te levar para uma depressão profunda, se você não verbalizar. Não é verdade, Andréia? Sim, verdade. E é uma coisa que eu acho que eu tenho que aprender ainda é saber dar nomes às emoções. Sabe? Saber, Senhor, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô chateada. E como a Fábio falou lá no início, as emoções, todas elas, fazem parte da gente. E elas são importantes, porque eu só vou saber se eu estou alegre se eu sei o que é estar triste. E vice-versa, com todas as emoções. Então, a gente precisa nos colocar diante e dizer assim, meu, eu tô abatida, mas por quê? Né? Como a Fábio citou vários salmos, o salmo vai dizer, minha alma está abatida. E isso nós devemos entregar a Ele, falar de todo o coração, porque Ele é um Pai. Então, quando o véu se rasgou, a gente teve acesso ao Pai. Jesus vai dizer que é Pai nosso. É meu Pai, é Pai da Fábio, é Pai da Evelyn, é Pai da Jane, é Pai de quem está aqui conosco, que vai nos ouvir. Ele é seu Pai. E o seu Pai está te esperando. O seu Pai está querendo conversar verdadeiramente com você e dizer, minha filha, senta aqui. Eu vou te dar um colo. Eu não vou. Às vezes a gente associa o Pai, Deus, como as nossas experiências com o Pai terreno, mas ele é totalmente diferente e é isso que a gente tem acesso agora, para poder entregar as nossas emoções e ele vai dar o conselho certo, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. E todas as nossas emoções, se a gente começar a tratá-las e a resolvê-las, a entendê-las, a gente vai a entender melhor a nós mesmos também, a nos conhecermos melhor e a vigiar também em situações que a gente poderia reagir de tal forma, mas não reage mais. Porque lá no começo das nossas lives a gente falou também do fruto. E aí a gente começa a trabalhar o domínio próprio, a alegria, a nossa mansidão. Porque muitas vezes a gente não desenvolve o nosso fruto por causa de emoções que estão aqui no nosso coração. E aí a gente reage com aquilo que ainda está aqui dentro.
com dores que estão aqui dentro. Então, quando a gente diz assim, deixa para lá uma situação ou algo aconteceu, não, resolva. Resolva com o Senhor. Se Ele te orientar, como disse a Evelyn, se Ele te orientar a procurar a pessoa, Ele vai falar. Seja sensível à voz dEle, porque Ele vai te orientar. Ele está ali para te orientar e dizer. Então, procure isso. Não deixe para lá. Mas eu não gosto de mexer nas dores antigas. Mas às vezes é essa dor que o Senhor quer tratar. Porque ali tem coisas que estão te prendendo. E nós ainda somos todas novas aqui, mas e essa raiva ali vai corroendo a gente por quanto tempo esse veneno? Essa mágoa vai corroer a gente por quanto tempo os nossos ossos? O medo vai corroer tanto tempo os nossos rins. Então, vamos ao Senhor. Ele quer curar a gente por completo e Ele é um bom Pai para nos ouvir. Existem dois caminhos, né? Eu vou pegar o gancho aí da Andréia aí agora e vou falar sobre isso. Existem dois caminhos. Ou eu endureço o coração do meu orgulho, né? E não abro, e continuo indo na igreja. Eu continuo indo na igreja, eu continuo fazendo o que eu faço, o que eu tenho que fazer, né? Mas com o meu coração empedernido, com o meu coração duro, com o meu coração fechado, sem deixar a luz entrar, a luz de Cristo entrar e começar a tirar as mazelas. Existe essa opção, você pode fazer isso, né? Mas você não vai conseguir viver, nós não vamos conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas existe uma outra opção, que é transformar a dor em intimidade, né? É o mais profundo. Eu lembro que no momento meu de maior dor da minha vida, mesmo, eu transformei essa dor em intimidade. Eu não deixei o meu coração ficar endurecido. Eu não permiti ficar numa cama. Eu não permiti que a depressão entrasse no meu coração. Eu não permiti que a lepra entrasse no meu coração. Eu fiz ao contrário. Eu decidi, foi uma decisão minha. Eu tomei a decisão. Vocês entendem que é a partir de uma decisão? Porque Deus, ele já quer fazer. Mas eu decido, eu me posiciono. Não, essa dor não vai me matar. Essa dor não veio para me matar. Ao contrário, essa dor veio para eu me aproximar, para eu me entregar, para eu me derramar. Viram que são verbos de ação? Eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso buscar. É disso que eu estou falando, né? Porque Jó falou assim, ó, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Só de ouvir falar. Quantos de nós, né, anos e anos, só conhecendo de ouvir falar? Você aí que está nos escutando, só conhece de ouvir falar. Não, pare disso, pare com isso. Não fique só no que os outros falam. Não fiquem nisso. Se aprofundem. Porque Jó terminou dizendo, mas agora os meus olhos te veem. Meus olhos, Jó 42:5. Meus olhos te veem. Por quê? Porque Jó decidiu. Ele decidiu. Não, eu vou transformar isso numa intimidade com o Senhor. Eu decidi. E foi aí que mudou a chave. Eu comecei a conhecer a Deus na sua paternidade. Eu parei de olhar para Deus como eu olhava para o meu pai. Eu parei. Eu comecei a olhar para Deus como Ele é. Como Ele é. O que a Fábio parou de fazer? Parei de fugir de Deus. Parei de fugir dele. Parei porque eu tinha medo de falar para Ele quem eu era de verdade. Eu tinha medo de... Ele já sabia quem eu era, né? Mas eu precisava falar para ele. Eu precisava verbalizar, lembra? Tiago 5,16, nós vamos bater nessa tecla, porque eu precisava ser curado, eu precisava confessar para ele. E aí o que eu fiz? Eu corri para Deus. Eu falei, Deus, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu sou assim mesmo.
Eu sou desse jeitinho mesmo que o Senhor está me vendo. Eu sou desse jeitinho mesmo, mas olha, eu quero, nesse momento, eu quero mergulhar em águas profundas com o Senhor, eu quero me derramar. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu nisso tudo, quando eu parei de correr de Deus e corri para Deus? Ele restaurou o meu emocional. Olha só que delícia. Ele restaurou o meu emocional. Ele me deu segurança espiritual. Ele me deu segurança. Imagina, eu era uma pessoa cheia de medo. Cheia de medo. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de me posicionar. Eu tinha medo de ir para brinquedos. Para vocês terem uma ideia, quando de falar de Beto Carreiro, eu me atemorizava. Não, eu fui no Beto Carreiro, eu fui em todos os brinquedos radicais, porque o medo foi embora, né? O perfeito amor de Deus entrou na minha vida e arrancou o medo. Arrancou o medo. Ele me deu uma identidade. Né? A Evelyn falou em umas lives atrás do Salmo 139. Sim, sim, isso é real. Porque por mais que os meus pais não me quiseram, Ele me quis. Ele me quis, o autor e consumador da minha vida, Ele me quis. Né? Jeremias 1,5 diz, olha, desde o ventre da tua mãe, eu te chamei como profeta das nações. Ele me deu descanso. Lembra que nós falamos na semana passada? Ele deu descanso para a alma. Ele deu descanso, não mais a alma atormentada, aquela alma afligida. Não, Ele deu descanso. E Ele deu esperança. Ele deu esperança. Nós não sabemos por que você está passando hoje. Nós não sabemos como está a sua alma, como está seu coração, né, do que você está afligido. Mas existe descanso no colo do Eterno. Existe descanso no colo do Pai. Existe descanso no colo dele. E é só no colo dele esse descanso que nós vamos encontrar. Não existe outro lugar. Então, nesta manhã, nós queremos convidar você. Nós queremos convidar a Andréa, Evelyn e eu queremos convidar você a caminhar conosco e a descobrir esse descanso delicioso que é no colo do Pai. Descanso delicioso. Então, convide as suas amigas. Mande aí, que nem a Evelyn fala, né? Mande os aviãozinhos. Mande os aviãozinhos, convide as suas amigas para caminhar conosco, porque nós vamos estar fazendo mais lives sobre isso, porque nós também temos o interesse de ser curada. Eu preciso ainda ser curada. Eu estou no processo do Senhor, de crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Pai, de mergulhar mais profundamente nele, de que ele venha me revelar e de que ele venha todos os dias quebrar essa concha do meu coração, me dar um coração, sabe, um coração firme, para que eu possa guardar o meu coração só nele. Guardar o meu coração só nele. Na verdade, Evelyn, guardar o nosso coração só nele, só no Senhor. Finaliza aí, Evelyn, já. Termina, já faz os finalmente já, porque senão a gente vai continuar falando. É porque é um assunto que nos chama a atenção e que é nosso. Dia a dia, é um assunto diário, né? O quebrantamento perante do Senhor. A Fábio falou ali do coração de pedra, do coração endurecido, que é um coração que precisa de cura. De fato, o coração duro é um coração que precisa de cura. E o Senhor está nos esperando para nos dar essa cura. Então, gente, a cura na Bíblia, ela acontece depois de que eu confesso. Então, se você tem algo para ser curado, você precisa primeiro confessar. Reconheça, isso é gerar consciência, confesse, para então ser curado, para que aquilo saia de você, para que você abandone isso, para que você viva realmente a transformação que o Senhor quer. E os medos, as dúvidas, elas vão sair. Saem todas de uma vez? Não, a gente não tem pode pirlim-pim-pim, gente, não existe. São etapas, fases, processos na nossa vida. O que eu posso te dizer? Talvez fique mais rápido de ser identificado. Mais rápido para você passar mais rápido. E é isso que a gente convida para estar aqui, porque a gente vai falando daquilo que a gente viveu, vai alcançando você vai alcançando alguém, e assim a gente vai se tornando um povo de Deus curado em nome de Jesus. Ô Evelyn, antes de você finalizar, deixa só eu lembrar aqui que quando a gente é curado pelo Senhor,
quando a alegria do Senhor vem sobre as nossas vidas. Sabe, eu lembrei do desenho da Frozen agora, que tem aquela música, livre sou, porque você livre é, porque a alegria do Senhor tomou conta de você, arrancou aquela dor, você conseguiu romper, o Senhor conseguiu romper aquele muro de dor que você tanto tinha, aquela barreira de proteção. Ai, porque as pessoas vão me ferir, porque as pessoas isso. Não, 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 não. A gente começa, Deus começa a romper, né? Começa a romper. E a alegria do Senhor é a nossa força, e a gente vai na alegria do Senhor, e a gente vai e a gente caminha pela alegria do Senhor. Na verdade, meninas, vai, me cortem, porque senão eu vou ficar Não, falando. tá ótimo, tá ótimo. E agora que você falou de Frozen, amiga, então a gente vai, porque aqui é livre soul, né? Nos Estados Unidos é let it go. Let it go é deixe ir, então deixe ir tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Para que a gente vai continuar carregando, gente? Não tem essa necessidade, o fardo é leve. Lembra? Fardo é leve. E o Senhor quer pôr o fardo dele em nós. Então, basta eu aceitar. Daqui a pouquinho tem live baixadinha no canal do YouTube. Segue nós lá, você que está vendo depois. A gente queria saber de onde você está falando, de onde você está vendo, né? Quem é você? Então deixa, eu encontro pessoas que falam que assistem. Eu falo assim, mas você não fala para mim que você assiste. Deixa um oizinho lá, fala assim, assisti vocês. Hoje foi importante para mim, né? Vou compartilhar com alguém. Tudo isso faz parte, eu acredito, do nosso ID moderno, do nosso ID de hoje em dia, né? Enviar para alguém, compartilhar com alguém, isso nos ajuda a levar a cura para mais pessoas. Daqui a pouco tem tudo isso e tem mais. Lembra que a Fábio manda extras, né? Para a gente estudar bastante, ficar ainda melhor nisso. Andréia, meu bem, vocês já repararam, tem duas tagarelas aqui e a Andréia, né, é a quietinha, é o nosso ponto, né, de assim, inflexão, é aquela que nosso equilíbrio. Glória a Jesus pela vida dessa amada preciosa. Mas eu vou pedir para ela fazer as considerações finais hoje. Posso, Fábio, passar para ela e orar por nós. E orar por nós. Rondonópolis, Mato Grosso. Olha só, viu que delícia quando a gente sabe aonde as pessoas estão e manda uma mensagem assim. É isso aí, a gente quer saber de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, para a gente saber onde a mensagem está chegando. Isso alegra o nosso coração, né? Para que a gente precisa, a gente é ser humano, a gente gosta de saber que está impactando as pessoas. Mas é tudo glória a Deus, não é nós. Andréia, minha flor. E o Senhor quer restaurar. Não se esqueça disso. O Senhor quer nos deixar livre. É livre no sentido da paz que vai exceder todo entendimento. Porque a Bíblia vai dizer que a gente terá aflições. Mas essa alegria que foi citada aqui, mesmo diante as aflições, existe uma paz. É leve, o fardo é leve. Então, e não é utopia. Aqui, eu já falei semana passada que tem 3 mulheres que já passaram por várias situações, mas as situações ficaram leves. Aos olhos do mundo estava muito difícil, mas no nosso coração existia assim uma tranquilidade, uma paz serena de dizer vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque a gente tem o melhor pai do mundo. A gente tem aquele que controla todas as coisas. Nós somos seres humanos, nós respiramos, nós às vezes conflitamos, porém existe uma segurança. E o nosso desejo do nosso coração é que vocês tenham esse encontro pessoal com o Pai, para experimentar tudo isso. E talvez desse encontro comece numa cura completa. Então não deixe para lá se algo falou com você. Não deixe. Senhor, obrigada. Obrigada por mais essa quinta-feira. Graças te damos, Senhor. Continua o teu processo, Senhor, em mim, na Evelyn, na Fábio, e nos transformar e nos tornar cada vez mais parecida contigo, Senhor. Curando nossas emoções feridas, Senhor. Passando o teu bálsamo aonde for necessário. Mas alcança, Senhor, todos os que vão nos ouvir também, papai. Que esses corações tenham algo que precisa entregar, Senhor. Encontre amigos,
em especial, te encontre como um pai. E, Senhor, como iniciamos a live, Senhor, Naamã também precisou de uma ação e foi obedecer, Senhor. Que ao entregarmos para Ti, se o Senhor nos der um comando, nos dê a sensibilidade de Te obedecermos verdadeiramente de todo o nosso coração, Senhor. Clamamos, Senhor, pelos corações endurecidos neste momento, papai. Se tem alguém com o coração endurecido e precisa, Senhor, de um abraço, de um colo, que ela possa encontrar este lugar. Que ela venha encontrar este lugar e receber o Teu perfeito amor que vai lançar fora todo o medo, Senhor. Trocando mentiras, Senhor, e recebendo a identidade de filha do Pai, de filha do Papai. Ah, Senhor, clamamos por isso. Clamamos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendi. Aquela pausa dramática. Beijo. E até quinta-feira que vem vamos dar continuidade nesse tema, hein? Esperamos você. Tchau, tchau. Ótima semana. Beijo.